Hoje a gente acordou com um dos fatos mais chocantes possíveis, que foi avião do presidente do Irã foi de ladeira abaixo e sumiu e ninguém sabe onde está esse avião, não conseguiram encontrar o presidente e virou um parangolê aleatório, gente, que assim, tá deslanchando até agora, né? Pelo menos até agora, quando eu tô gravando esse vídeo, não tem notícia que ele morreu realmente, mas, assim, vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos agora estão aí já investigando tudo e assim, em poucos minutos, o que mais me surpreendeu, em apenas 30 minutos de diferença, já estão falando aí sobre o fato de quem vai assumir o governo, né, gente? Muito suspeito. Mas assim, tema caótico. A gente viu que aí a mídia iraniana tá claramente caindo, matando em cima, colocando orações tanto para os ministros que estavam com ele, né, principalmente relações exteriores, porque ele iria representar lá, ia visitar uma barragem que tinha sido feita conjuntamente com outro país, só que no meio dessa visita que ia ser feita, ele acabou que não chegou porque simplesmente o avião teve um problema, né? E assim, o que o governo iraniano vai fazer agora se esse presidente morrer ou então se ele tiver danos sérios? Muito problema para o Irã aí. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque assim, tava na lista de coisa que eu não tava esperando para 2024, mas aconteceu. Depois do fato que a gente viu que, assim, o presidente do Irã acabou de sumir depois de cair com um helicóptero, meio que assim, o Irã agora ele tá colocando drones para encontrar esse helicóptero que o presidente tava, que aliás caiu entre as montanhas. Então, resumindo, isso dificulta muito mais ainda o resgate. Um helicóptero que estava transportando o presidente do Irã fez um pouso forçado no domingo, ou seja, praticamente hoje, segundo informações divulgadas pela TV estatal do país. A equipe, meio que de resgate, tentou chegar ao local onde o helicóptero teria pousado à força, mas as primeiras informações mostram que há muita dificuldade na busca em função das péssimas condições climáticas na área e há muitas chuvas fortes e ventos. A gente sabe tanto pela questão de estar em uma montanha, né? Uma das autoridades iranianas disse que a agência Reuters meio que se tratou de um pouso forçado. Então, resumindo, segundo ele, é um pouso forçado, mas na verdade, é assim, essa é a única informação que tem sobre o que aconteceu com o helicóptero. Mas o helicóptero, que estava transportando o presidente do Irã, teria caído, então, meio que através aí do terreno montanhoso e sob fortes neblinas, ou seja, isso tudo contribuiu para que o helicóptero tenha caído. A gente sabe que ele estava numa viagem muito importante, mas assim, acabou que a viagem tornou uma tragédia, tanto porque agora a gente não tem notícia de que se alguém morreu ainda, se tá vivo, tinha mais gente no helicóptero. Então, assim, as notícias por enquanto estão muito recentes sobre o fato. Pelo menos até agora, a hora que eu tô gravando o vídeo, que é mais ou menos 4 horas da tarde, ainda não tem notícia nenhuma falando sobre o estado que o presidente possa estar. A única informação que a gente tem é que foi revelado que as vidas de Raisi, o ministro de Relações Exteriores, estava praticamente em risco durante a queda do helicóptero, tá? Mesmo assim, ainda estamos esperançosos, mas as informações provenientes do local do acidente são muito preocupantes. Disse então responsável que falou sobre o fato do helicóptero ter aí desaparecido, ter caído no terreno montanhoso e, aliás, pior disso tudo ainda, ter feito um pouso de emergência. O mau tempo complica ainda mais para que as forças possam ainda fazer uma investigação melhor, A TV estatal, ela interrompeu as programações normais que estavam passando no país, importantes como orações, e pedindo até mesmo sobre, assim, uma espécie de comoção popular pelo líder que, assim, acabou de sofrer um ataque. Enquanto no campo da tela aparecia, praticamente assim, as imagens das equipes de resgates e também vasculharam as regiões das montanhas e neblinas densas. Então, além de colocarem isso tudo, mostrando, sobre orações, pedindo aí claramente para o ministro também, meio que assim, voltar, a ter uma recuperação melhor, eles também colocaram, as buscas pelo presidente, claramente pelo fato de que o quê? Encontrar as pessoas que estavam dentro daquele helicóptero.
E o que aconteceu de mais chocante é que alguns minutos, a gente pode dizer assim, após o desaparecimento desse helicóptero, a gente viu que o vice-presidente chegou, né, dirigiu até a Brix para poder falar sobre o caso, né, foi até o local do acidente. Segundo o porta-voz do governo, né, ele colocou que claramente teve aí essa viagem e que, claro, né, ele prestou todo o apoio. Só que assim, gente, mesmo ele sendo vice-presidente, tendo se preocupado, as pessoas já estão colocando como se claramente o presidente do Irã tivesse morrido. Porque assim, o que a gente está vendo de matéria é colocando como quem será o próximo, quem vai suceder, o que vai acontecer, tá extremamente assim chocante, né? Já estão colocando alguém para substituir ele no lugar depois da queda do avião. Com certeza, os Estados Unidos acabou tendo que entrar no meio desse relatório todo, tendo que esclarecer algumas coisas. Mesmo sabendo assim de como os Estados Unidos têm uma terrível relação com o Irã, os Estados Unidos prestou depoimento. Um porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, ou seja, porta-voz de Estado dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos estão observando os relatos de um possível pouso forçado do helicóptero em transportava, no caso, o presidente iraniano e o primeiro-ministro das relações. A Casa Branca ela chegou a acrescentar ainda que o presidente Joe Biden foi informado sobre o incidente e que mesmo o Irã e os Estados Unidos tendo relações tensas há anos, especialmente após a retirada unilateral dos Estados Unidos de um acordo assim nuclear com o Teherã, a gente viu que assim os Estados Unidos ainda fez o quê? Ainda prestou esclarecimentos e não vai ter nenhum julgamento sobre esse fato. Continua investigando, mesmo tendo as tensões que sempre teve entre os dois países, né? E a gente sabe também que os Estados Unidos apoia Israel, enquanto no último combate que a gente teve com grupos que eram apoiados pelo Irã, né? E claramente assim, junto com o Hezbollah, aqui o Líbano e até mesmo outras regiões. Então, o conflito entre Estados Unidos e o Irã é muito denso, mas os Estados Unidos aí claramente postou, né, ou pelo menos fez uma declaração falando que é lamentável o que tem acontecido, né, mas assim, vai investigar esses casos sobre um possível pouso forçado, mas não entrou claramente em detalhes muito grandes sobre o que realmente aconteceu com o helicóptero. Foi uma fala muito simples, muito rápida, só prestando alguns esclarecimentos, mas sem entrar muito a fundo. Chegando ao ponto que já declararam não, começaram a fazer os supostos casos de uma morte súbita, ou seja, quem vai assumir no caso no Irã, e seria o vice-presidente então. No caso, se ocorresse uma morte súbita, né, a Constituição iraniana, ela dizia que o primeiro vice-presidente, né, que é agora Mohammed, ele assumiria o cargo de presidente, ou então a votação aí para um líder supremo. Só que assim, de acordo com a hierarquia política iraniana, o chefe de Estado e o líder supremo ali é, no caso, então, o presidente considerado o chefe de governo, segundo comando. Ou seja, tem uma hierarquia muito grande ainda para que possa ser feito. Tanto chegando por parte entre, talvez, o vice-presidente assumir, assim também como chefe de governo. Então, provavelmente, se isso acontecer, se ele realmente veio a óbito, a gente vai ver que aí o Irã vai ficar sob nova dirigência, ou seja, vai ter novas pessoas comandando o Irã, né? Mas é assim, gente, esse tipo de coisa aconteceu e eu acredito agora que claramente isso aí vai dar uma distanciada boa, pelo menos durante os momentos, sobre o fato do Irã com Israel, tá? Já que assim, se ele tiver realmente vindo a óbito, o que vai acontecer? O Irã vai ter problemas muito piores para mexer dentro do próprio governo, ou seja, a gente viu aqui que claramente assim, se ele morreu, tiver uma morte súbita, quem vai ter que assumir aí, né, será o vice-presidente ou então o próprio chefe de governo. E isso claramente vai mudar muito para o Irã, ou seja, tem preocupações muito maiores do que somente a gente viu, que é entrar em guerra com Israel, né? Acredito que pelo menos eu acredito que isso aí vai dar uma distanciada nesses últimos tempos. Mas assim, Israel está passando por outros problemas imensos com outros países que assim, não é porque aconteceu isso com o presidente do Irã que claramente aí os outros países vão parar de atacar Israel. Até mesmo o Irã talvez não possa parar de fazer ataques, querendo ou não, de forma indireta, mas
acredito que, assim, talvez agora a preocupação pode ser maior. Mas põe nos comentários o que você acha. Você acha que esse avião realmente caiu? Realmente aconteceu um pouso forçado? Ou então isso foi armação do governo iraniano? Coloca aí nos comentários, a gente já volta com mais vídeos.